E aí, Kid, beleza? Eu sou a Bia Araújo e hoje a gente vai continuar falando sobre os fundos imobiliários. Eu já fiz um vídeo em que eu falava alguns conceitos básicos, bem iniciais, sobre os fundos imobiliários. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. E hoje eu vou explicar quais são as principais classes dos fundos imobiliários e alguns cuidados que você deve ter ao escolher os fundos imobiliários que você quer investir. E pelo amor de Deus, Kid, estude. Não compre as coisas porque você viu que alguém no YouTube tem, que alguém comprou, você não sabe a estratégia dessa pessoa, você não sabe o preço que ela pagou, você não sabe se no outro dia ela vendeu, ela não vai necessariamente dizer. Então estude e faça suas escolhas de forma consciente, porque o dinheiro é seu e se você se lascar, você vai se lascar sozinho. Então, para começar esse vídeo, eu vou falar algumas coisas bem básicas, tá bom? Mas que todo mundo precisa saber e quem nunca ouviu falar não sabe. Todos os ativos da bolsa, eles têm um código. Esse código é o ticker. E os fundos imobiliários, eles têm esse código sendo 4 letras e o número 11. Então, são exemplos de fundos imobiliários. O VISC11, o HGLG 11, o KNRI 11, então como você pode ver, sempre 4 letras e o número 11. Mas atenção, nem todos os ativos que terminam com 11 são fundos imobiliários. Por exemplo, a gente tem o ETF BOVA11, ele é um ETF, ele não é um fundo imobiliário. Nós temos as ações também terminadas em 11, que são as units. Então, todos os fundos imobiliários terminam em 11, mas nem tudo que termina em 11 é um fundo imobiliário, tá bom? E caso você queira consultar a lista dos fundos imobiliários que existem na nossa bolsa, a B3, eu vou deixar um link aqui na descrição que lá vai ter todos os fundos imobiliários que você pode comprar aqui no Brasil. Então agora a gente vai passar a falar das classes de fundos imobiliários. Eu vou tratar só das principais, tá bom, gente? Porque não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, a primeira classe de fundos imobiliários, que é a mais conhecida, são os fundos de tijolo. O que são os fundos de tijolo? São fundos que compram imóveis prontos para alugar. E depois o fundo distribui o lucro desses aluguéis com os seus cotistas. Esse tipo de fundo, gente, tem o objetivo de gerar renda ao longo do tempo. Ele não tem o objetivo de se acabar, ele quer ficar pagando esses aluguéis por muitos e muitos anos. E existem várias espécies de fundo de tijolo. Existem os fundos de shopping, os fundos de escritório, os fundos de galpões logísticos, os fundos de escolas, os fundos de hospitais. Tem toda essa diversidade que você pode escolher dentro dos fundos de tijolo. E se você compra um fundo de shopping, por exemplo, sabe o que é que você vira? Você vira o dono do shopping. Chupa essa manga. Então, investindo em FIIs, em fundos imobiliários, você pode ser dono de não só de um, mas de vários shoppings em todo o Brasil. Deu valor? Eu dei valor. A Nala dá o maior valor. A Nala, a minha cachorrinha, é dona de uns 49 shoppings do Brasil e você pode ser também. Passando agora para o segundo tipo de classe de fundos imobiliários, são os fundos de papel. E por que esse nome? Porque esses fundos, gente, eles não têm imóveis de verdade. Eles investem em títulos de renda fixa lastreados em imóveis. Se você não sabe que títulos são esses, você não acompanha esse canal, porque eu tenho vídeo aqui explicando isso. Que títulos são esses? São a LCI, o CRI. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card se você não sabe que títulos são esses, tá bom? Então, como você pode perceber, esse fundo ele não é de imóveis de verdade, não é de tijolo, como o nome diz. São fundos de papel. São fundos que investem apenas em títulos de renda fixa. A terceira classe de fundos que eu vou explicar aqui são os fundos de fundos, carinhosamente conhecidos como FOFs. Esses fundos, eles compram cotas de outros fundos imobiliários, por isso o nome, fundo de fundos. E a vantagem de investir nesse tipo de fundo é a diversificação, porque ao comprar uma única cota de um único fundo imobiliário, você na verdade está diversificado em vários fundos imobiliários que esse fundo vai comprar. A desvantagem é que você vai pagar a taxa 2 vezes. Nos fundos imobiliários, gente, a gente tem a taxa de administração, que é pago para a gestão, porque afinal a equipe de gestão não trabalha de graça. E a gente também tem, em alguns fundos, a taxa de performance, que é uma taxa que é paga
quando o gestor consegue bater um determinado índice. E aí nos fundos de fundos, você vai pagar a taxa de administração do seu fundo diretamente e você também vai pagar indiretamente a taxa de administração dos outros fundos em que ele vai investir. Então, ele sai um pouco mais caro. Os fundos de fundos são normalmente recomendados, por um investidor iniciante que tem pouco dinheiro para diversificar, mas sinceramente, atualmente eu não vejo necessidade de você investir num fundo de fundos só por causa disso, porque os fundos imobiliários hoje são bem acessíveis, ao público em geral, então não é necessário você investir por meio de FOFs só para ficar mais diversificado indiretamente. Você pode investir diversificado em vários fundos com poucos reais. Então, só vale a pena você investir um FOF se ele realmente for muito bom e não para pagar taxa 2 vezes. A última das classes que eu vou comentar aqui nesse vídeo são os fundos híbridos. E o que é que esses fundos fazem? Eles investem em tudo. Eles investem em tijolo, em papel, em outros fundos. Ele é um grande saladão. E essa estratégia também é uma estratégia de grande diversificação, que tende também a diminuir o risco. Então, gente, quando você for escolher um fundo imobiliário para você estudar, a primeira coisa que você precisa ver é qual é a classe de fundo, que esse fundo está inserido. Qual é a estratégia desse fundo? E você também precisa diversificar entre as classes para você diminuir o seu risco. Ou seja, é interessante você ter fundos de várias classes e mesmo dentro de uma mesma classe você ter várias espécies, como no fundo de tijolo, você ter shoppings, você ter escritório, você ter galpões logísticos. Para quê? Para você poder aproveitar as mudanças econômicas, porque a economia é dinâmica, e também para você se proteger de alguma crise que possa acontecer em algum setor. Por exemplo, a gente passou agora, nessa situação da pandemia, por uma crise bastante grande nos fundos de shopping e nos de escritório, porque vários shoppings foram fechados, porque vários escritórios também ficaram sem ninguém, o pessoal ficou de home office. Então imagina se você tivesse apenas fundos de shopping. A sua carteira teria derretido e você teria passado alguns meses sem receber dividendos e agora você estaria recebendo apenas um trisquinho de dividendos porque eles ainda não se recuperaram. Mas se você tivesse uma carteira diversificada em shoppings, escritórios, galpões, fundos de papel, fundos híbridos, você não teria sentido todo esse drama, porque os seus outros FIIs continuariam lhe pagando dividendos normalmente. Então a diversificação é muito importante em renda variável. Todo mundo que investe em renda variável tem que entender que tem que diversificar um pouco para não ficar à mercê de um risco específico. Beleza? Era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve, dá o like e compartilha, meu filho, compartilha esse vídeo com a tia do Zap, com a sua família, compartilha com alguém, me divulga aí pra gente levar a educação financeira pra galera. Falou? Beijo da Bia!